Olá, amigas, olá, amigos, juntos aqui de novo. Meu nome é Estela e eu já começo agradecendo a companhia de vocês. Bem-vindos! Pessoal, como explicar as diferenças de destinos sem a reencarnação? É intrigante este conceito de reencarnação, porém é mais intrigante ainda se ela não existir. Para não ficar só no achismo, vamos ver dados e estudos, sem exagerar, tá bom? Para não ficar cansativo. Historicamente, a reencarnação foi percebida pelo homem desde suas mais antigas civilizações. Há um texto escrito cerca de 3.000 anos antes de Cristo, encontrado por Picone Chiodo, um pesquisador da história do Egito, que diz: antes de nascer, a criança viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Olha só, antes de nascer, a criança viveu. Entre os hindus, o princípio da reencarnação era ensinado 1.300 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, a tese reencarnacionista teve largo curso. Pitágoras se recordava de várias de suas existências anteriores, inclusive reconhecendo um escudo que dizia ter usado na Guerra de Troia, quando seu nome era Eufóbos. Então, espiritualidade fazia parte da cultura popular. Está me parecendo que nós ganhamos em tecnologia e perdemos em transcendência. O professor e psiquiatra Alexander Moreira, que é coordenador da seção de Espiritualidade e Psiquiatria da Associação de Psiquiatria da América Latina, é também um dos autores do livro Ciência da Vida Após a Morte, que mostra evidências científicas da vida após a morte. Ele nos conta que a exploração racional científica começa já na Grécia Antiga, com Aristóteles, Platão, Sócrates, Pitágoras, que eles tinham uma espiritualidade e conectavam espiritualidade, racionalidade, filosofia e ciência. Não havia distinção ou conflito. A separação aconteceu ao longo da Idade Média. Conta também que Galileu, Kepler, Newton e outros grandes nomes que promoveram a Revolução Científica em 1500, 1600, 1700 eram grandes religiosos. Isaac Newton, um dos maiores expoentes da ciência na história, escreveu mais sobre religião do que sobre ciência e física. Havia mais integração do que conflito entre ciência e religião. Esse conflito se intensificou mais no começo do século XIX e predominou no século XX no ambiente acadêmico. Dr. Alexander conta que esse conflito entre ciência e religião, nesse período que ele citou, século XIX, século XX e XXI, é uma exceção nos 2,5 milênios de história do pensamento ocidental. A boa notícia é que está melhorando. Hoje, nas principais universidades do mundo, Harvard, Oxford, Cambridge, todas estudam ciência e religião buscando diálogo e aproximação. Pesquisando, constatamos que ele tem razão. Encontrei muitos para a gente falar, mas vou citar somente alguns grandes nomes da ciência, entre 1800 e 1900. O físico-químico inglês Sir William Crookes foi admitido na Faculdade Real de Química e, entre outras conquistas, descobriu o elemento químico tálio, criou o radiômetro, que mede a intensidade das radiações, identificou a primeira amostra conhecida de hélio, estudou os raios catódicos, luminosidade que se tornou a base do funcionamento dos primeiros monitores e telas de televisão, e pesquisou também fenômenos paranormais. O grande engenheiro eletricista francês Gabriel Delaunay,
que era intelectual renomado, dedicou-se às investigações psíquicas, aos problemas atinentes à ciência espírita, que suscitou tantas controvérsias, e suas obras constituem certeiro golpe no materialismo desintegrador. O pesquisador italiano Ernesto Bolzano, que foi professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim, destacou-se como contribuinte ativo na literatura italiana e francesa sobre fenômenos paranormais. Foi um dos poucos pesquisadores italianos nomeados membro honorário da Sociedade para Pesquisas Psíquicas. O célebre astrônomo francês Camille Flammarion, extraordinário investigador, pesquisador psíquico e divulgador científico, presidente da Sociedade Francesa de Astronomia, aos 16 anos escreveu um tratado sobre cosmogonia universal. Com isso, foi indicado a trabalhar e a estudar no Observatório de Paris. Pesquisou e popularizou a astronomia, recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. Uma curiosidade, Camille Flammarion se correspondia com o nosso imperador Dom Pedro II, que era grande interessado em astronomia. O que estes cientistas têm em comum? Que além de sua imensa contribuição científica, pesquisaram também sobre a existência do espírito ou alma, a vida após a morte, as relações do mundo espiritual e o material, reencarnação, publicaram estudos e contribuíram muitíssimo para a comprovação desses fenômenos. Igualmente, nos nossos dias, muitos cientistas estudam fenômenos espirituais. O neurologista inglês Peter Fenwick, do King's College em Londres, é também neuropsiquiatra e neurofisiologista. Além disso, é pioneiro nas pesquisas de vida após a morte. O seu interesse pela parapsicologia decorreu do seu trabalho sobre consciência e experiências de quase-morte, o que o levou a examinar o processo da morte. Recebeu vários prêmios pelo seu trabalho nesta e noutras áreas. O cardiologista Sam Parnia, da Universidade de Southampton, na Inglaterra, coordena a maior pesquisa da história sobre a existência de espíritos. Dr. Sam Parnia é um dos maiores especialistas do mundo no estudo científico da morte, do estado mente humana, do cérebro e das experiências de quase-morte. Divide o seu tempo entre hospitais do Reino Unido e a Cornell University, em Nova York, onde é membro da Unidade de Cuidado Pulmonar. Possibilidades físicas, tanto em termos de saúde como de beleza mesmo, meio cultural que favorece ou não o desenvolvimento de habilidades, condições financeiras propícias ou cheias de dificuldades, família estruturada ou desajustada, uma infinidade de variáveis. Como poderia Deus, na sua bondade e justiça, colocar sobre a terra pessoas em condições tão diversas, crianças também? Parece que as coisas não se encaixam, mas só parece. Lembrando a máxima, a cada um segundo suas obras, que Jesus nos deixou, podemos nos aprofundar nessa reflexão. Sempre falamos de Jesus porque Ele veio trazer a palavra de Deus. Ele trouxe o conceito de que Deus é nosso Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Não porque Ele seja Deus, e sim porque estão em grande comunhão. Chegaremos lá um dia. Chico Xavier tem uma mensagem que pode nos ajudar. Diz assim: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
É importante compreender o sentido dessa bela mensagem. O progresso também é uma lei divina. Então, tudo certo se a pessoa trabalha no sentido de melhorar qualquer aspecto da sua vida. Apenas é preciso afastar do coração a revolta e toda a gama de sentimentos que ela carrega. Então, a cada um segundo suas obras, seria o espírito ou a alma, ao nascer, receber aquilo que conquistou pelo mérito? Isso tem lógica e é justo. Mas como posso ter conquistado pelo mérito se ainda não nasci? Então será que nascemos mesmo, mais de uma vez, em corpos diferentes? Felizmente, mentes curiosas buscaram saber, produziram vasto material e deixaram respostas para a gente. No Brasil, o engenheiro e parapsicólogo Hernando Guimarães Andrade fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e procurou demonstrar cientificamente a existência da reencarnação e de fenômenos paranormais. Realizou pesquisas notáveis na área da comunicação com mentes extracorpóreas através de aparelhos eletrônicos, sendo o autor mais citado no país e no exterior. Também o canadense Ian Stevenson. Ele foi um cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia e um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências espirituais. Em 1957, ele tornou-se chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, onde começou a estudar crianças que se lembravam de existências passadas. E aí se dedicou totalmente à pesquisa de fenômenos paranormais. Agia com o maior rigor científico possível. O Dr. Stevenson foi a campo, recolher testemunhos e suas pesquisas parecem ter ido mais longe do que a maioria dos cientistas. Ele se recusou a se apoiar apenas em teorias. Passou 37 anos viajando pelo mundo, coletando testemunhos de crianças que falavam sobre lembranças nítidas de outras vidas. Nenhum dos casos estudados estava sob influência de hipnose, e as informações fornecidas podiam ser facilmente verificadas, uma vez que se referiam a existências passadas, porém recentes, e não distantes no tempo, como a Idade Média ou o Antigo Egito. A postura do Dr. Stevenson era absolutamente pé no chão, verificando minuciosamente as informações que ele coletava nas entrevistas, e outros cientistas em várias partes do mundo o têm em altíssima consideração. Vamos narrar um dos muitos casos investigados por Ian Stevenson. 37 anos depois de iniciar suas pesquisas na Índia, o Dr. Stevenson voltou ao país em companhia do jornalista Tom Schroeder para investigar o caso de uma menina de 7 anos chamada Preti. Quando foram à sua casa, o pai, Tek Han, disse que assim que aprender a falar, Preti tinha afirmado para o irmão: "Essa é sua casa, não é minha. Esses são os seus pais, não os meus." Depois, dissera a irmã: "Você só tem um irmão, eu tenho 4. Disse ainda que se chamava Sheila e deu os nomes de seus pais, implorando para ser levada para casa na cidade de Loa Majra, onde Tek Han e a esposa nunca tinham estado. Eles disseram para ela parar de falar bobagens e ignoraram o caso. Mas, aos 4 anos, Preti pediu ao vizinho, um leiteiro, que a levasse para a vila. O leiteiro repetiu a história da menina para uma mulher que havia nascido em Loa Majra e perguntou se ela conhecia alguém com os nomes que a menina disse
que seus pais tinham e se eles tinham perdido uma garota chamada Sheila. A mulher respondeu que conhecia e que a filha deles, Sheila, tinha sido morta atropelada por um automóvel. A história chegou até a vila e o pai da menina morta foi visitar a Prete. Segundo Tech-Han, ela reconheceu o homem e mais tarde, quando foi até Loa Majra, reconheceu outras pessoas. Quando lhe perguntaram como tinha morrido, Prete disse: caí do alto e morri. Quando lhe perguntaram como tinha ido parar naquele lugar, ela respondeu: estava sentada à beira do rio. Estava chorando. Não conseguia achar uma mamãe. Então, vim para você. O que não batia com a fala de Prete era o fato dela dizer que havia caído do alto e morrido, quando se sabia que Sheila tinha sido atropelada. Dias depois, Stevenson e Schroeder puderam passar por Loa Majra e o jornalista ficou sabendo que um relatório sobre a morte de Sheila dizia que ela tinha sido jogada a mais de 3 metros de altura. Outro detalhe que chamou a atenção é que no acidente, Sheila tinha se machucado na coxa e Prete apresentava uma marca de nascença no mesmo local. Pesquisadores como Stevenson e Banerjee preferem investigar declarações espontâneas de crianças, justamente porque são espontâneas, sem estar sob efeito de hipnose que alguns incrédulos poderiam taxar de induzidas. Além disso, as crianças, grande parte das vezes em tenra idade, nem conhecem os lugares, os costumes, as pessoas relacionados aos fatos que elas narram. E, por falar em Banerjee, o professor Hemendra Banerjee, natural da Índia, foi um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação. Desenvolveu a maioria dos seus trabalhos enquanto era diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Em 79, publicou o livro A Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Neste livro, descreve seus achados em mais de 1000 casos estudados, não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há grande aversão ao tema, principalmente por parte do meio científico. A partir do seu trabalho, o assunto começou a despertar o interesse de outros estudiosos. Dentre os muitos casos estudados por ele, vamos ver o de um menino turco de 4 anos de idade. Chamava-se Ismail Altenklich, que de repente começou a falar sobre sua vida anterior e descreveu com impressionantes detalhes. Aí ele foi levado ao local onde dizia ter sido seu nascimento anterior para que fosse posto à prova se seria capaz de reconhecer. Então ele localizou a casa onde tinha morado, a pessoa com quem tinha se casado e reconheceu os parentes e amigos daquela pessoa. Ismail costumava dizer: estou cansado de morar aqui, quero voltar para minha casa e meus filhos. Seu pai trabalhava como comerciante de secos e molhados na cidade de Adana, na Turquia. Já na idade de 1 ano e 8 meses, ele já falava a respeito da sua vida anterior. Ismail afirmava que numa outra vida tinha sido Abeite Suzumus e que foi assassinado. O menino tinha uma cicatriz de nascimento na cabeça que, segundo informação da sua mãe, persistiu por bastante tempo. Abeite Suzumus havia sido morto por uma pancada na cabeça. Então, o livro relata fatos impressionantes sobre as lembranças do menino Ismail sobre sua vida anterior, quando era próspero jardineiro que viveu no distrito de Bashere.
na cidade de Adana. Esses estudos são fascinantes. E também foi fascinante o encontro do Dr. Banerjee com Chico Xavier. A editora Vinha de Luz publicou uma entrevista que relata o encontro do professor Banerjee quando esteve no Brasil com o médium Chico Xavier. Esse encontro foi testemunhado pelo Dr. Hernando Guimarães Andrade, que a gente já citou aqui. Então foi assim. O Chico ficou sabendo da presença do Dr. Banerjee em São Paulo. Daí foi encontrá-lo e, com o auxílio de um tradutor, ambos entabularam um diálogo sobre a adaptação do gado zebu na cidade de Uberaba, onde o Chico vivia. Em seguida, Banerjee perguntou se o Chico alguma vez já estivera na Índia. Aí, com a espontaneidade que caracterizava o Chico, ele respondeu que em corpo físico, não, mas que Emmanuel já o conduzira ao referido país em estado de desdobramento espiritual. A gente sabe que Emmanuel é o mentor espiritual do Chico, né? E aí, ele descreveu em detalhes bem precisos a cidade de Jaipur, cidade natal de Banerjee, e a capital da Índia, Nova Delhi, que deixaram impressionadíssimo o professor Banerjee. E aí ele contou que Emmanuel, certa vez, o levou para participar de uma reunião de Mahatmas. E em seguida descreveu para o ilustre visitante como havia sido realizado, no plano espiritual, o significativo encontro daqueles mesmos espíritos que, perante as leis divinas, se responsabilizam pela condução do povo hindu. Então, meus amigos, com os olhos rasos de lágrimas, o Dr. Banerjee levantou-se da cadeira em que estava, aproximou-se do Chico, fez respeitosa reverência e pediu permissão para beijar-lhe as mãos diante de todas as pessoas presentes. E disse: só pode participar de uma reunião de Mahatmas quem for Mahatma também. Este homem deve ser, de fato, uma grande alma, um ser iluminado. O professor Hemendra Banerjee, parapsicólogo, pesquisador, PhD, escritor, é mais um exemplo de que ciência e espiritualidade podem caminhar juntas. A espiritualidade tem momentos sublimes, né? Bom, continuando, vamos falar do Dr. Erlendur Haraldsson, professor da Universidade da Islândia, em Reykjavik, que é psicólogo e parapsicólogo, pesquisador e autor de livros também sobre a sobrevivência do espírito e reencarnação. Haraldsson tem percorrido o mundo também entrevistando crianças que ainda em idade tenra relatam fatos que teriam ocorrido em uma outra existência. Em uma de suas viagens ao Sri Lanka, por exemplo, ele se depara com um caso de uma menina chamada Purmina Ekanayak. Quando ela tinha perto de 3 anos, começou a contar para a mãe sobre uma vida anterior. Ela disse que era homem, trabalhava em uma fábrica de incensos e havia sido atropelada por um ônibus, motivo da sua morte. Aí ela conta diversos detalhes impossíveis de serem inventados por uma menina naquela idade, relacionados à vida anterior, como detalhes sobre as pessoas com quem tinha se relacionado e principalmente o fato de que trabalhava com a fabricação de incensos do tipo Ambiga e Jeta Pitcha, marcas bem específicas daquela região. Então, um pesquisador local, Suma Naziri, começou a levantar dados próximos à fábrica que produzia essas marcas e encontrou a família Ginadasa, um rapaz que trabalhava na fábrica e morreu atropelado 2 anos
antes do nascimento da menina. Em 93, Purmina faz sua primeira visita à família de Jinadasa, ocasião em que ela surpreendeu a todos quando chama o cunhado do rapaz pelo nome exato, sem obviamente jamais ter tido qualquer contato com a família. Para completar, entre outros detalhes não menos surpreendentes, Dr. Haraldson analisa os laudos da necrópsia do rapaz atropelado e constata que ele havia sofrido diversas perfurações por pedaços de metal na região do abdômen, local em que a menina apresenta uma série de marcas de nascença, e os detalhes e a exatidão de algumas informações desse caso são impressionantes. Olha, é fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Bom, depois de conhecer um pouco das pesquisas científicas em torno da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, com esses seus resultados tão significativos, não poderíamos deixar de falar dos livros ditados pelos espíritos através de médiuns sérios como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e outros que falam do além-túmulo e muito nos ajudam a conhecer um pouco do outro lado da vida. Por exemplo, no livro Nosso Lar, narrado por André Luiz, o médico bem-sucedido na Terra e com comportamentos equivocados, ao deixar essa vida, ele acaba indo parar no umbral, uma região sombria, onde ele passa 8 anos até que o seu coração se volta para Deus sinceramente arrependido, ele pede ajuda e é resgatado pelos trabalhadores da colônia espiritual Nosso Lar, que não é a única de forma alguma. Apenas é mais conhecida por causa do livro e do filme do mesmo nome. Nosso Lar é organizada em ministérios. E há um ministério chamado do Auxílio. Lá, entre outras atividades, são planejadas as reencarnações dos internos na ocasião em que devem voltar à Terra. Então são definidas as melhores características da reencarnação, a fim de obter os melhores resultados naquela próxima existência. Naturalmente, tudo sempre está subordinado ao comando do Senhor da vida que orienta os nossos destinos. Leiam o livro, assistam o filme, é muito esclarecedor. Nosso Lar é apenas o primeiro volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz a Chico Xavier. São 13 livros, com vasto conteúdo sobre o que existe e como funciona o mundo espiritual. Poderíamos falar muito mais sobre esse assunto magnífico, mas ficaria um vídeo muito longo. Então eu vou deixar mais uma sugestão de leitura riquíssima, psicografada por Ivone Pereira, que são 3 livros sequenciais. É Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númias e O Drama da Bretanha. Essa trilogia mostra 3 encarnações consecutivas do mesmo grupo de espíritos. E aí podemos acompanhar as consequências e os resultados das escolhas que eles fizeram. É fascinante. É muito importante que a gente tenha em mente a imortalidade da alma. Jesus fez questão de deixar essa verdade de maneira inequívoca quando, após a crucificação, naquela manhã de domingo, mostrou que estava vivo e ia voltar para o Pai. E tenhamos em mente também que o mundo espiritual é perfeitamente organizado. Não estamos ao léu sobre a terra. Temos um Pai que cuida de nós através das suas leis, que ninguém consegue ludibriar, e através dos benfeitores espirituais que trabalham a serviço do Criador. Gosto muito do poema Marchemos, de Castro Alves, que começa assim:
Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. A reencarnação, meus amigos, é a constatação da misericórdia de Deus e é também um alento muito grande. Não existem penas eternas. Nós erramos, é verdade, muitas vezes feio. Mas já imaginaram estarmos para sempre condenados ao fogo do inferno? Se até os pais aqui da terra, com todas as suas limitações, dão novas oportunidades aos filhos quando erram, nosso Pai que está nos céus, com sua bondade, também nos oferece oportunidade de nos reerguermos, através da chance de voltar e reparar o mal praticado. Essa é a ideia, reparar. Em outro trecho desse mesmo belo poema, lemos essa preciosidade. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Essa é a ideia, amigos. E sim, a vida continua. Uma das maiores dores do ser humano é a separação dos entes queridos através da morte. Saber que os nossos entes queridos que se foram vivem e que poderemos reencontrá-los é um consolo imenso. Esse conceito retira do nosso coração o desespero. Além de ser misericórdia, a reencarnação é também grande responsabilidade. Valorizemos a vida. Viver de qualquer jeito, tipo eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, não é correto. O progresso também é uma lei divina. Há uma máxima que explica bem: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, não é lícito ir vivendo apenas, gastando tempo, sem nenhum esforço, na busca de alguma construção interior, na busca de alguma conquista de valores da alma, que são realmente nossos, que nós nunca vamos perder. Cada existência é oportunidade preciosa que o Senhor da vida nos oferece para nossa redenção. Existe também o pernicioso modo de vida segundo o pensamento materialista, que, por acreditar ser a morte deste corpo o fim de tudo, que nada mais existe além da matéria, joga o ser humano em um desalento, um sentimento de desamparo que lhe definha a alma. Outros, também imbuídos deste mesmo pensamento, buscam possuir o máximo em bens materiais, usufruir o máximo do que a vida pode oferecer, não importando que para isso precise ser feito, já que tudo acaba mesmo no túmulo. Meu Deus! Porém, pela fé ou pelas pesquisas científicas de almas que anseiam a verdade, vimos que não é assim. Parece tão claro, cristalino, lógico. A fé assim fica até mais forte. Compreendemos, ocupamos nosso lugar na criação, participamos com Deus. E tudo o que vivemos e passamos adquire um sentido. Nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de ignorar, de não saber, para desenvolver as potencialidades do intelecto e a nobreza dos sentimentos, que culminam no amor e que deve dirigir o saber. Vamos terminar com uma mensagem do benfeitor Emmanuel,
que nos propõe a melhor postura diante desta dádiva que é a vida. Chama-se perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se na retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda. Amar os que aborrecemos. Acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Emmanuel. Meus amigos, Deus não nos criou para nos perdermos. Até a próxima, muita paz.